Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira. Hoje é dia 17. Gente, vamos lá. Avisos antes de tudo. Primeiro aviso, amanhã não. Quinta-feira é feriado, então não vamos ter aula na quinta-feira, dia 19. Mas semana que vem isso volta ao normal. Outro aviso. Hoje eu tomei a vacina da gripe, então meu braço tá doendo muito. Então, ao invés de fazer a aula que eu tinha programado para hoje, eu vou fazer uma aula um pouco mais curta e vai ser um pouco mais centrada em exercícios respiratórios e em meditação, tá? Então, porque é o que eu expliquei para vocês. Eu poderia simplesmente dar uma aula sem guiar vocês, só guiando, né, sem demonstrar, mas como fica gravado o vídeo e algumas pessoas assistem a aula depois, eu não queria deixar vocês sem uma referência caso vocês tivessem alguma dúvida, tá bom? Então, é isso. Esses são os avisos de hoje. Vamos lá, então, vamos começar. Deixa eu até marcar aqui que estamos começando nossa aula de hoje. E iniciamos a aula com o nosso mantra. Meu fone tá rodando aqui. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim iniciamos a nossa aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, o tema vai continuar sendo o mesmo, tá? Seria a aula que eu planejei anteriormente, porque faz sentido a gente discutir isso nessa sequência, mas fiquem tranquilos porque é algo que eu já conversei com vocês anteriormente e vou continuar falando. Então, a gente está tratando sobre a interiorização, né? Conversamos sobre a importância da interiorização, como fazer, o que ajuda, o que atrapalha, quando a gente interioriza, como é que a gente vai, né, lidar com isso e tudo mais. Eu acho que até a aula passada eu cheguei a citar um pouquinho do que eu vou falar hoje, que é propriocepção e viscerocepção. Eu não sei se foi na aula passada ou se foi uma aula particular que eu dei. Então, me desculpe, não vou me lembrar de fato. Porque eu só citei, não era o tema da aula, né? Então, vamos lá. Nós temos esses dois sentidos. E é engraçado porque quando a gente fala sobre sentidos, né, a gente até conversou sobre, né, órgãos sensoriais e os sentidos e toda essa questão, né, lá em Pratyahara, da abstração e tudo mais. Mas é muito engraçado porque mesmo dentro da tradição do yoga, a gente escreve como 5, né? 5 ou 6, depende. Sentidos. Só que a gente tem mais. Não são apenas 5. Hoje em dia a gente compreende que não são apenas 5. E é um pouco, se a gente para pensar nesses outros, faz todo sentido. Propriocepção e viscerocepção estão com a gente desde sempre e vão estar para sempre. Eles são um pouco mais difíceis de serem percebidos, porque exigem, de fato, uma abstração maior dos outros sentidos. Eu sempre sinto que a visão, por exemplo,
ela dificulta a propriocepção e a viscerocepção. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês o que é cada um deles. Propriocepção é esse sentido que nós temos de reconhecer este corpo e seus movimentos dentro de um espaço, tá? Então eu estou aqui na minha sala, no meu tapetinho, e estou dando aula para vocês. Eu não preciso estar de olhos abertos para saber que eu ergui o meu braço direito, que eu estou balançando a mão direita, que eu fiz assim com a minha mão direita, enfim. Eu não preciso estar com meus olhos abertos para saber isso. A própria percepção age e ela já nos diz isso. E por que eu digo que com os olhos fechados é mais fácil? Porque a gente depende muito da visão. A visão é um dos sentidos que a gente se apega mais e ela acaba, às vezes, tá? Se sobressaindo a outros. Então, se eu vejo o movimento que eu estou fazendo com a minha mão, eu estou percebendo esse movimento primariamente aonde? Na minha visão. A propriocepção, a viscerocepção também, exige um pouco mais de concentração. Então, muitas vezes eu falo, né? E aí eu quero que vocês fiquem de pé, com os pés paralelos, os joelhos sendo flexionados. Algumas pessoas estão de pé fazendo assim, para olhar se os pés estão paralelos, se os joelhos estão sendo flexionados. A gente não precisa fazer isso. A gente sabe o que significa estar com os pés paralelos e os joelhos flexionados. O que acontece? Algumas pessoas têm menos conhecimento do seu corpo no espaço do que outras. Mas o sentido existe, a propriocepção existe, mesmo nessa pessoa com menos noção do próprio corpo, tá? Então, isso é algo que a gente pode trabalhar. Algumas pessoas não sabem, eu não sei se vocês já viram, né? Algumas pessoas, por exemplo, andam torto, ou com o pé para fora, ou com o pé para dentro, e tem essa questão do joelho. E se você tem uma boa propriocepção, você acaba percebendo que o seu pé está torto, que você está andando torto, que o seu joelho está para dentro, enfim, você percebe. Mas algumas pessoas não conseguem nem perceber. E elas ficam assim tortinhas, e quando você fala os pés paralelos, e elas olham e vão colocar os pés paralelos, para elas é muito estranho, porque elas achavam que elas já estavam com os pés paralelos. E aí, quando elas olham e percebem, poxa, não estava, eu jurava que eu estava e não estava. Isso quer dizer que, tudo bem, a pessoa tem essa sensação, ela tem esse sentido, mas ela não tem conhecimento do próprio corpo. E aí a gente precisa ir trabalhando cada vez mais com a propriocepção. A propriocepção, gente, ela é importante para além do yoga. A gente tem que conseguir entender o nosso corpo no espaço. Isso é importante. Isso inclusive traz segurança. Quando a pessoa tem uma boa propriocepção, trabalha bastante com isso, ela vai se acidentar muito menos. Ela vai esbarrar muito menos nas coisas, ela vai derrubar menos as coisas, ela tem menos chances de cair, enfim. A propriocepção traz diversos benefícios quando bem trabalhada, né? Então é isso, a gente começa tendo a propriocepção e essa interiorização ajuda na propriocepção. E vice-versa, né? A propriocepção ajuda na interiorização, porque eu percebo que eu não preciso ficar com os meus olhos abertos para fazer uma prática. Ótimo. Outra questão, então, a viscerocepção. Se a propriocepção diz respeito ao meu corpo com o espaço, a viscerocepção diz respeito ao interior do meu corpo. Esse aqui é um pouquinho, eu sinto que é um pouquinho mais delicado, é uma percepção um pouquinho mais delicada. Por quê? A todo momento, o nosso corpo está funcionando. Coisas estão acontecendo e muitas coisas são involuntárias. Por exemplo, batimentos cardíacos são involuntários, movimentos peristálticos são involuntários. A respiração, ela também é um movimento involuntário, tá? Porque ela acontece sem que a gente respira, né? Inspira, respira. Não precisamos. Isso eu preciso para o meu braço, para levantar meu braço, né? Mas
ela é involuntária. Eu posso dormir e ela vai continuar acontecendo, né? Eu posso desmaiar e vai continuar acontecendo. Só que muitas vezes a gente não percebe a grande maioria dessas coisas que estão acontecendo. Por um lado, pode parecer bom, porque aí você não é. Ai, como é que eu vou botar isso de uma forma que faça sentido? Você não é incomodado, entre muitas aspas e entre muitas questões. Mas, se a gente não está prestando atenção no que está acontecendo dentro do nosso corpo, podem estar acontecendo coisas não tão legais. Se a gente não percebe a nossa respiração, por exemplo, a gente pode estar no risco de estar aquela respiração muito acelerada. E o que é essa respiração? Não quer dizer que necessariamente a respiração muito acelerada, né, seja ruim. Não, você pode estar, quando a gente está, por exemplo, fazendo um exercício, um cardio, né, correndo, caminhando, a respiração ela aumenta um pouquinho, não tem problema algum. Mas se você está em repouso e sua respiração está ofegante, você não está percebendo, tem alguma coisa acontecendo. Não é a respiração que é o problema, mas o seu corpo está te dizendo, pela sua respiração, que tem algo errado e você não está escutando. Se o nosso coração está batendo muito rápido ou muito devagar, tudo isso são coisas que a gente tem que conseguir ir percebendo. A viscerocepção também passa por dores internas, né? Ai, meu estômago está doendo. Ai, minha cabeça está doendo. Muitas vezes a dor que a gente sente, ela não é o problema em si, né? Muitas vezes essa dor, ela é apenas um aviso do seu corpo sobre alguma coisa. Então é importante que a gente tenha a viscerocepção, que a gente consiga perceber, né? Tudo isso que acontece dentro de nós. E aí, só uma curiosidade. Existem algumas pessoas, tá? Isso é muito, muito, muito raro, mas vai que eu estou falando com uma dessas pessoas. Existem algumas pessoas que de fato não sentem algumas coisas. Por exemplo, pessoas que não têm receptores de dor. E aí você vai entender por que é importante a gente ter propriocepção e interocepção, até mesmo tato nesse caso, né? Enfim, entre outras questões. Essas pessoas estão em risco constante. Se você é uma delas, você com certeza sabe disso. Inclusive, a expectativa de vida é mais baixa. Por quê? Não quer dizer que isso afeta a pessoa de alguma forma, que ela desenvolva alguma doença. Não, não é isso. Talvez até tenha algo nesse sentido, mas não é isso que eu quero tratar aqui. Essa pessoa se coloca em risco com muito mais assim, intensidade e ela nunca é avisada, como nós somos avisados. Poxa, eu tô sentindo uma dor de cabeça muito forte. Tá fora do normal. O que eu vou fazer? Eu vou no hospital. Poxa, nossa, esbarrei aqui num negócio cortante e cortou a minha mão. Eu não vi, mas eu senti. Ok, ótimo, vou lá, né? Resolver esse corte muito profundo, vamos dar ponto. Enfim. Agora, essa pessoa ela não sente. Então, imagine só que ela tá lá e ela passou perto do objeto cortante e raspou, sei lá, no braço dela. Ela não viu e, sei lá, seguiu a vida, piriri pororó, quando vê tá jorrando sangue. Porque ela não sente dor, ela não percebe isso. Isso é um caso diferente. Mesmo pessoas com o mínimo de viscerocepção e propriocepção vão perceber, porque a dor é um alerta forte, né? Mas essas pessoas. Então é isso, a gente tem que ter essa. A gente tem que estimular tanto a viscerocepção quanto a propriocepção, trabalhar com esses sentidos, para além da nossa prática do yoga. Na nossa prática do yoga é muito bom, porque ajuda, né, com toda essa abstração, e depois com a concentração, e depois com a contemplação. Agora, e também, gente, até mesmo ao praticar asanas, né? Se eu tenho mais noção do que eu tô fazendo, mesmo eu já vi isso acontecer com pessoas de olho aberto até. A pessoa tá praticando ali ao lado de
Imagina que aqui tem um armário bem grande. E a pessoa tá de olho aberto, ela vai lá e blá, bate. Nossa senhora, se destronca toda. É, a gente tem que ter essa noção do nosso corpo no espaço, né? E, enfim, são questões muito importantes para além, né, na prática do yoga, para além da prática do yoga, também na vida, né? A gente tem que ter essa noção para nossa, isso aumenta a nossa segurança, isso aumenta o quanto a gente conhece a si mesmo. É muito importante se conhecer, é muito gratificante. E se você acredita, né, que este supremo e absoluto está dentro de si, é importante você se conhecer primeiro esse externo para você conseguir entrar. Se você não conhece nem o externo, vai ser muito difícil de você conhecer o interno. Mas é super possível, a gente só tem que se esforçar para isso. Tá bom, vamos lá então. Nossa, meu braço está muito dolorido. É, depois de falar tudo isso, eu gostaria que vocês, durante essa aula, e não só durante essa aula, como em qualquer prática, prestassem bastante atenção em vocês mesmos, tá? Então a gente vai começar e eu quero que essa aula aconteça 100% de olhos fechados, a menos que você tenha alguma dúvida, queira olhar como eu estou fazendo, mas não vai ter muito como ver como eu estou fazendo, porque são pranayamas e meditação. Tudo bem. Começamos apenas observando este corpo aqui sentado. Primeiro pela essa camada mais externa do corpo. Vá percebendo todos os grupos musculares que foram ativados para que você fique sentada com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Vá entendendo quais partes do seu corpo tocam o chão. Perceba se existe algum desconforto externo. Se existir, será que você não pode já dar um jeito nisso agora? Por exemplo, se o seu joelho está doendo de ficar flexionado, estenda ele, não tem problema nenhum. Se você não está conseguindo manter a coluna ereta, se está doendo, vai lá na parede, encosta, senta numa cadeira, não tem problema. Leve este olhar também para dentro. O que está acontecendo no seu interior? O que você sente no seu interior? Como está a sua respiração? Como estão seus batimentos cardíacos? Vá sentindo. E leve o foco inteiramente agora para a sua respiração. Observe-a sem controlá-la. É muito difícil observar a sua respiração sem controlar ela. Talvez seja. A gente tem esse costume de, ao olhar para a respiração, tomar conta dela completamente. Tente apenas observar, vá se desprendendo dela. Vá notando se você respira mais abdominalmente,
mais toracicamente, ou se então enche as duas caixas. Perceba o tempo de inspiração e expiração e perceba se naturalmente você já faz algum tipo de pausa respiratória. E agora sim, você toma conta da sua respiração. Você controla a sua respiração. E tente alongar os tempos de inspiração e expiração. E aos poucos vamos começar a adicionar uma contagem nesta inspiração e nessa expiração. Eu recomendo que, se você não tem experiência, você faça 4 tempos de inspiração e 8 tempos de expiração. Mas você pode ir sempre aumentando, lembrando que a expiração vai ter o dobro do tempo da inspiração. Faça no seu tempo 5 respirações controladas. Assim que terminar as 5 respirações controladas, deixe ela um pouco livre. E nós vamos começar a trabalhar com a pausa respiratória. Mantenha de olhos fechados ainda. Se você não tem costume com pausa respiratória, você vai fazer uma pausa bem curtinha, tá bom? Mas a gente começa normalmente fazendo uma pausa respiratória mais ou menos do tamanho da nossa inspiração e depois a gente vai aumentando para que ela fique no tamanho da nossa expiração. Isso quer dizer que é errado fazer de outro tamanho? É claro que não. Você tem que respeitar a sua capacidade respiratória. Então, nós vamos voltar a controlar a nossa respiração e vamos fazer a contagem, porém agora teremos essa pausa respiratória com ar sempre, tá? Quando for sem ar eu aviso, mas quando a gente fala de pausa respiratória no Hatha Yoga, normalmente estamos falando de uma pausa com ar nos pulmões, tá bom? Então vamos fazer mais 4 agora com pausa respiratória. Vamos lá, cada um no seu tempo.
Quando terminar, deixe a respiração livre, permaneça com os olhos fechados, apenas se observe. Nós vamos dar um próximo passo e vai ser um passo em direção a um pranayama, que é o Ujjayi Pranayama. Eu já expliquei para vocês, se eu não me engano, o que que é o Ujjayi, né? Existe toda uma questão de não saber muito bem de onde vem o nome, mas parece que é por conta desse som que a gente emite quando fecha parcialmente a glote. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer mais 4 respirações controladas, contadas com a pausa respiratória e nós vamos acrescentar uma coisa que é um fechamento parcial da glote, só para fazer aquele barulhinho de onda do mar, ou então aquele pré-ronco, né? Eu acho que é praticamente inaudível daí. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Se não entenderem de jeito nenhum, vocês me falem, me mandem mensagem que eu vou explicar, tá? Tentar gravar de alguma forma. Mas sobre essa pausa respiratória, aí fazendo o diário. Se você nunca fez pausa respiratória, você não vai fazer agora com o diário. Você vai fazer só o somzinho. Se você já está acostumado a fazer a pausa respiratória, tudo bem. Pode colocar, mas vá respeitando os seus limites, ok? Vamos fazer então 4 respirações controladas, contadas, com pausa respiratória e o sonzinho do diário. Assim que terminar, continue com os olhos fechados e deixe a respiração livre. Vamos acrescentar mais um passo ao nosso Jai, que é o Jalandhara-bandha. Então, se você faz a pausa respiratória no Jai, você vai fazê-la em Jalandhara-bandha, que é a chave de pescoço, em que nós vamos levar o nosso queixo lá no peito, tá bom? É só durante a pausa respiratória, depois você retorna para poder expirar. Algumas pessoas preferem, inclusive durante a pausa respiratória, tampar as narinas. Pode ajudar, fique à vontade, isso ajuda bastante. Mas não se esqueça de fazer também Jalandhara. Então nós vamos fazer 4 respirações controladas e contadas com pausa respiratória e Jalandhara Bandha na pausa respiratória e o sonzinho do Jai, ok? Mais 4, cada um no seu tempo.
Quando terminar, deixe a respiração livre. E seguiremos então para a última fase de Ujjayi, para termos esse pranayama feito completo. Então a gente tem o barulhinho, a gente tem a respiração controlada e contada, a gente tem a pausa respiratória, temos Jalandharabandha na pausa respiratória e o que nós vamos acrescentar é muito simples. Na hora em que nós formos expirar, a gente vai expirar pela narina esquerda, tá? Então, lembrem, a gente usa, né, o nosso dedo mínimo e o anelar da mão direita para tampar a narina esquerda e o nosso polegar para tampar a narina direita. Os outros dois ou você apoia na testa ou então você esquece. Então a gente vai tampar na hora de expirar apenas. Vai tampar a narina direita e expirar apenas pela narina direita. Depois solta, inspira pelas duas, faz a pausa respiratória, tampa a narina direita, expira só pela esquerda. E assim vamos ter o jai completo. E se lembram de tudo. Barulhinho, pausa respiratória, Jalandharabandha na pausa respiratória. Quero que seja controlada e contada. E agora, por fim, isso de expirar apenas pela narina esquerda. Vamos fazer 4, cada um no seu tempo. Quando terminar, deixe a respiração livre, os olhos fechados. Observe como ficou a sua respiração agora. Perceba o que você está sentindo. Não existe tensão na hora de fazer o barulhinho do jai, na hora que fechamos a glote, tá? Não é para doer. Mesmo porque esse som não precisa nem ser alto, ele pode ser só audível por você. Seguimos daí, com os olhos fechados, para a nossa meditação. Começamos a meditação olhando para nós mesmos. Então, nós vamos de fato abrir os olhos devagar, sem se movimentar. Deixa que o seu olho se acostume com essa luminosidade por uns instantes.
E aí sim você pode se mexer e olhe de fato para si. Observe-se. Olhe também para este ambiente ao seu redor. Veja se existe algum detalhe que você nunca tinha reparado antes. E se existir, preste atenção nele. Foque apenas neste detalhe que você achou. Lentamente feche os olhos. E agora leve a atenção aos sons ao seu redor. Tente captar todos eles. Se houver algum som que você nunca tinha reparado, foque sua atenção apenas nele. Comece então a deixar esse som ir e leve sua atenção ao olfato. Sinta os cheiros deste ambiente. E com os cheiros, alguns sabores também podem vir. Se não vem nenhum tipo de sabor, talvez você sinta o gosto da sua boca. Observe isso. E aos poucos você vai levando a atenção à parte mais externa do seu corpo. O que você sente na parte mais externa? Desde a pele até músculos, ligamentos, enfim. Preste atenção para a parte mais interna do seu corpo agora. Observe a respiração, batimentos cardíacos. Olhe para dentro, mais dentro.
E foque apenas na sua respiração agora. Se a sua mente vacilar e for para outro lugar, você atrás com delicadeza, mas certifique-se de que está trazendo ela de volta para a sua respiração. Então, lentamente você abre os seus olhos, permanece imóvel por alguns instantes. Observe esse espaço ao seu redor. Se quiser continuar e voltar para esse estado, fique à vontade. Se não, você pode começar a se movimentar. Veja se não tem nada dormente antes de levantar. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Ela foi um pouco só mais curtinha, porque não envolveu asanas.
Às vezes o que acontece, se você não tem uma prática regular, tá? De completa com a asana, né, e tudo mais, talvez você sinta desconforto físico em ficar muito tempo fazendo pranayamas e meditação, tá? Isso significa que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com os asanas, também adequar melhor a sua postura. Então, é isso. Um ótimo feriado para vocês. Até semana que vem. Se tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar. Boa noite.